Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa segunda aula de artes do segundo bimestre. Tudo bem? Vamos juntos! A nossa segunda aula de artes do segundo bimestre, ela vai ser sobre paisagem, impressionismo, expressionismo, cubismo e pop art. Nossa, tia Dani, quanto conteúdo! É verdade, bastante, mas a gente vai devagar, tá bom? Vai dar tudo certo. Esse conteúdo está na página 19 e 20 do livro de arte de vocês. E a atividade na página 21 e 22. Tudo bem? Vamos lá, com calma, todos juntos. A paisagem, que é composta por elementos do presente e do passado, é dotada de aspectos naturais e culturais do mundo. A paisagem é, pois, os aspectos perceptivos do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. Quando a gente olha a paisagem, nós vamos ter sensações, e essa sensação é que nós vamos colocar no papel, é o que aqui o artista coloca no papel, tá bom? A paisagem, ela tem os aspectos naturais, mas ela também tem os aspectos culturais do mundo, tudo bem? Paisagem e arte. As obras de artes expressam diversas vezes paisagens naturais e ou construídas pelo homem, assim como culturais. A pintura, uma vertente artística, destaca-se há vários séculos. Pintores internacionais e nacionais que retratam através das telas lugares que fizeram parte de seu convívio, como terra natal, locais visitados e etc. O final do século XIX, com o desenvolvimento industrial da evolução das ciências, com tantas invenções como a lâmpada, o telefone, as estradas de ferro, os artistas passaram a pintar ao ar livre, tendo como inspiração a paisagem. Nessa época, apareceram também os movimentos da arte moderna, como os que nós vamos estudar: o impressionismo, o expressionismo, o cubismo e o pop art. Foram com essas invenções, com essa evolução da ciência, que os artistas começaram cada vez mais a querer pintar paisagens em ambientes abertos. Aqui nós temos a obra Café, de Cândido Portinari. Nessa obra nós temos uma figura masculina de um trabalhador do cafezal e nós temos a paisagem da lavoura do café. Ele está trabalhando, inclusive. Nós temos várias percepções aí, né? A questão do trabalho, a questão do cansaço do trabalho também, porque é um trabalho cansativo, né? Olha aqui os pés dele como são, né? Trabalhando descalço. Aqui a enxada na mão. A gente tem os cafezais, porque nesse momento no Brasil, o café era o produto que sustentava o país, né? Aquele que levava o nome do Brasil para fora, né? Internacionalmente também. A paisagem com touro, de Tarsila do Amaral. Ela também pintou paisagens e ela colocou um animal aqui no meio, né? Aqui nós temos Noite Estrelada, de Van Gogh. Nessa paisagem, ele estava internado em uma clínica psiquiatra. Foi a percepção que ele teve naquele momento, quando ele olhou pela janela, né? A paisagem que ele viu de lá. E, finalmente, vamos entrar nos movimentos da arte moderna, o impressionismo, o expressionismo e o cubismo. O impressionismo é uma corrente artística que surgiu no século
XIX. Sua corrente mais famosa está associada à pintura. Os pintores ilustravam objetos de acordo com a impressão que a luz produzia à vista e não segundo a realidade objetiva. Eles não pintavam segundo a realidade, tá bom? Desenvolveu-se na França e logo se expandiu para vários países. Se espalhou. Esse foi um movimento artístico que espalhou pelo mundo, né? Quais são as características do impressionismo, da pintura impressionista? Registro das cores que a luz do sol produz, figuras sem contornos nítidos. A gente geralmente pega a folha do papel, vou tentar fazer aqui para vocês. Quer desenhar uma casa? Aí vai aqui, desenha, depois vem com o pincel, né? Não, a gente não tem contorno certo no impressionismo. O artista, o que ele faz? Faz as pinceladas até fazer as formas que ele quer. As pinceladas não deixam contornos nítidos, tá bom? As sombras são luminosas e coloridas. Existe uma mistura das tintas diretamente nas telas. Como o contorno das pinturas não são nítidas, a mistura das tintas ela se faz na tela. Ele não mistura aqui na paleta, né? Faz a misturinha da cor aqui para poder pintar lá, não. Ele já coloca tudo lá e mistura lá na tela mesmo. Com pequenas pinceladas, tá bom? Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo de obra de arte. Ela é de Pierre Auguste Renoir. O Baile no Moulin de la Galette, em 1876. Esse artista, ele era francês, muito produtivo, e estava entre os principais pintores do impressionismo. Ele é mais conhecido por suas representações de mulheres, assim como da sociedade parisiense e pinturas de dança. Vamos ver a próxima. Aqui nós temos a ponte. Essa ponte pintada por ele é inspirada em uma propriedade que ele decidiu comprar. Vejam que a forma da ponte, o contorno, ele não é preciso. Ele foi feito sim, mas com a pincelada já na própria tela, tá? Nada aqui tem contorno certinho, tudo foi feito direto na tela, a pintura direto na tela. Tá bom, gente? Muito show. Essa daqui é O Passeio. Olha, nós temos uma senhora no primeiro plano da foto, né? E uma criança, um menino no segundo plano. Por que eu falei primeiro plano e segundo plano? Porque ela está mais à frente e ele está mais atrás, certo? Essa obra ela foi inspirada na esposa dele e no filho. A esposa de nome chamada de Camille, junto com o filho do casal, chamado de Jean. Tudo bem? São os dois aqui. E por último, o Almoço dos Remadores, de 1881. Essa obra está no livro de vocês. Vamos para o próximo. Agora nós vamos estudar o expressionismo. Muito legal, gente. Terminamos o impressionismo. Vamos para o expressionismo. Muito legal. Olha lá. Foi um movimento artístico em oposição ao impressionismo francês. Oposição, minha gente. O expressionismo foi oposição ao impressionismo. Ele apresentava a ideia da arte enquanto ação, a concepção de imagem de forma emocional. As cores e formas não correspondiam à realidade. Tá bom? Como nós falamos, o expressionismo é oposto ao impressionismo. Não correspondiam à realidade. Características do expressionismo: deformação da imagem visual, deformação da imagem visual. Guardem isso.
cores resplandecentes e vibrantes. Cores resplandecentes e vibrantes. O pintor recusa a técnica e pinta de acordo com a sua sensibilidade. Ele não quer saber de regra. Ele não quer saber de regra. Ele pinta de acordo com o que ele acha que é correto, de acordo com a sua sensibilidade. Nós vamos para a primeira tela. A Noite Estrelada sobre o Ródano, de Van Gogh, 1888. Van Gogh nasceu em uma família de classe média alta. Começou a desenhar ainda criança. Era quieto e pensativo. Trabalhou como vendedor de arte quando jovem e viajou bastante. Ele enfrentou problemas de saúde e solidão até começar a pintar em 1881. Olha que bonito, gente. Ele tinha problema de depressão, de solidão, até que ele começou a pintar e aí ele se libertou. A arte liberta. Seus primeiros trabalhos eram de natureza morta e de camponeses. Mas, com o tempo, deu mais cores e cores mais vivas às suas obras. Entenderam? Com o tempo, ele começou a dar mais cor e cor mais viva às suas obras. Aqui a gente tem Noite Estrelada, tá bom? Aqui também, que foi aquela que eu falei para vocês. Noite Estrelada, quando estava internado em um hospital psiquiátrico em 1889, na França. Não foi para vocês que eu disse isso, foi na outra aula. Para outra turma. Aqui o quarto de Van Gogh. Ele fez uma representação do quarto dele. Vocês acreditam que a tia Dani pintou um desse uma vez? O professor de desenho dela lá da UEPA fez ela fazer um desse. Só não provo porque eu não tenho mais o desenho. Mas eu fiz. O meu ficou bonito. Esse era o Van Gogh. Um autorretrato, tá, gente? Autorretrato do Van Gogh. Boa. E vamos para o cubismo. O cubismo é um movimento artístico europeu que teve início na França no começo do século XX. Utiliza de formas geométricas para compor as obras. Olha só. O que eu quero que você guarde aí? Ele utiliza de formas geométricas para compor as obras. Muito bom, muito bom. Quais são as características do cubismo, tia Dani? Vamos. As formas da natureza eram representadas por figuras geométricas. Lembra que eu falei para vocês guardarem isso? Figuras geométricas. A natureza era representada por figuras geométricas. A gente vai ver isso, calma aí. Não tinha compromisso com a aparência real das coisas. Olha, gente, se a gente pinta com forma geométrica, a gente vai pintar igualzinho é na realidade? Claro que não. Vamos ver. Visava promover a decomposição, a fragmentação e a geometrização das formas. Nossa, tia Dani, que difícil. Também acho. Mas a gente já vai resolver isso com os exemplos. Bora lá. O primeiro quadro é o da Guernica, que é de Pablo Picasso. Pablo Picasso foi um pintor espanhol e um dos criadores do cubismo. Nasceu em Málaga, Espanha, em 25 de outubro de 1881. Era filho de José Ruiz Blasco, professor de História da Arte e de Desenho, e de Maria Picasso. Ainda menino, Picasso mostrou seu talento para seus pais e recebeu incentivo do papai dele. Em 1900, Picasso foi para Paris, onde conseguiu fazer sua primeira exposição em 24 de junho de 1901. Fazendo um grande sucesso. Olha só. Eu falei para vocês das formas, né? Da forma geométrica. A deformidade também das figuras. Aqui está tudo deformado. Ele quis também colocar, era a questão da guerra, né? As consequências da guerra no quadro da Guernica. Olha, gente, guerra traz morte, traz sofrimento, né? Traz fome, traz miséria. É tudo que tem aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Olha, aqui é uma mulher
E ela tá com o filho no colo. Parece que tá até morto, né? Aqui nós temos um homem estirado no chão, olha. Animal, olha. Todas as pessoas, essas imagens, elas estão todas deformadas. São pessoas, mas as imagens são todas deformadas. Braços muito grandes, né? Tudo muito deformado. E aqui a gente tem um autorretrato também do Pablo Picasso. Tudo bem? Outro autorretrato dele, só que esse está mais diferente, né? O último autorretrato de Pablo Picasso, produzido 7 meses antes de sua morte. Uma pena. Esse, Georges Braque, foi um pintor francês que criou o cubismo junto com o Pablo Picasso. Os dois juntos se uniram para criar o cubismo, tá? Nasceu na França, filho de pintor, desde cedo descobriu sua vocação. Em 1899, mudou-se para Paris, que nem o Pablo, e ingressou na Escola de Belas Artes. Em 1906, em março, fez sua primeira exposição no Salão dos Independentes em Paris. Chique no último. E foi sucesso também, tá? Essa imagem aqui é dele e tem no livro de vocês. A primeira imagem cubista dele, tá? Ó, até coloquei grande. E a próxima é essa. Essa é o violino e o cântaro. Tá? O violino tá bem aqui, ó. As formas geométricas, né? Assim que compõe o cubismo. Pop, 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 pop. Nós vamos entrar no pop art. Vamos lá. Pop art. É a abreviatura em inglês de arte. A arte popular em português. Um movimento artístico que surgiu em meados de 1950. O objetivo do pop art é desconstruir imagens pertencentes às culturas de massa, a chamada cultura pop, feita para as grandes multidões. Olha só, gente, existe uma imagem, que é uma imagem da população, uma imagem das massas, né, da grande população. Essa imagem é tirada de lá e ela dá uma nova roupagem para ela. Isso é o pop art. Vamos lá. Ai, não foi. Agora, características do pop art. Aproximação da arte com a vida cotidiana. Muito bom. Utilização de cores intensas e vibrantes. Vocês vão ver isso muito nos exemplos. Reproduções de peças publicitárias. Muito. Reprodução de peças publicitárias. Falei para vocês, se a imagem do cotidiano, imagem das massas, né, da grande mídia, vai ser de peças publicitárias, né? Inspiração da cultura de massa. Mais. Uso da serigrafia. Imitação da estética industrial. Reproduções em séries do mesmo tema, e com isso já tem até um exemplo aqui embaixo, da Marilyn Monroe. Reproduções em série do mesmo tema. Uso da imagem de celebridades. Aqui já é um exemplo dessas características aqui, tá? Reprodução do mesmo tema e imagem de celebridade. Eu já coloquei no exemplo, aí foto, e já tá tudo muito bom. Olha aí, a Marilyn, em 1962. A primeira série de imagens mostra a diva colorida, que é essa daqui, ó. Tchum. E a segunda, em preto e branco, é como se sugerisse a morte da celebridade. Meu Jesus. Próximo exemplo. Coca-Cola. Em 1963. A pop art busca referências diretas na publicidade. Lembra que eu falei para vocês que os artistas do pop art pegam sempre imagens da mídia, imagens publicitárias? Coca-Cola. Grande mídia, massa, né? Que todo mundo toma Coca-Cola, menos eu.
A Triplet Elvis, de 1963, retrata o ídolo da música Elvis Presley. Bastava só uma, né? Mas eles ficavam reproduzindo. A reprodução, pop art é isso, é reprodução da imagem. Ah, não falei essa parte. O pop art, ele pega muita inspiração nas histórias em quadrinhos, tá bom? Por causa do colorido também. Histórias em quadrinhos. Olha aí a Marilyn de novo. O povo gostava dela. Ainda gosta, né? Aqui temos a história da mídia, né? Com muitas imagens, o colorido e a colagem. Não deixa de ser uma colagem, né? Mas é para outra turma essa aula já, de colagem. Olha aí, mais. Artista Lobo, pop art. Pop art. Ah, mas essa temática aqui, gente, já é brasileira, olha. Aqui a igreja lá de Brasília, né? O que mais? Aqui é o Cristo. Aqui é o Museu de São Paulo. Aqui uma ave que é característica daqui do Brasil, né? Símbolo, também outro animal símbolo, que é o macaco. Aqui a nossa bandeira, oh meu Deus. Que mais? Tem muita coisa. Mas vocês entenderam, né? E acabou a nossa aula. Atividade para vocês na página 21 e 22. Gostei muito da nossa aula. Vocês gostaram? Fiquem com Deus, tá? Tia Dani terminou a aula. Fiquem com Deus. Até a próxima.